Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Ótimo. Hoje, gente, eu resolvi fazer um pequeno vídeo sobre a atividade 7. Eu solicitei lá no blog que vocês procurassem fazer essa atividade antes de assistir ao vídeo, para fazer o exercício, depois com o vídeo, ver o que acertou, o que errou, por que errou, né? Fazer uma checagem disso. Ou então, se preferirem, fazer junto comigo aqui no vídeo, realizando junto com a explicação, tá bom? Aí vocês vejam o que é melhor. Então, vamos lá. O primeiro exercício da atividade 7 se refere ao emprego dos porquês. Então, como vocês sabem, existem 4 porquês. O porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, o porquê junto e o porquê junto com acento. Então, vamos ver como é que nós aplicamos cada um deles. Nós temos aqui a primeira questão. A primeira questão, vocês tiram de letra. É início de pergunta. Então, vocês já sabem como é esse porquê. Eu nem vou falar, porque isso vocês já devem saber e muito, né? Na segunda questão, eu vou responder essa pergunta. Por que você não responde essas cartas? Porque não tenho tempo. Então, se eu estou dando uma justificativa, uma explicação, vocês também já sabem como é que escreve esse porquê. Nem vou demorar muito aqui, porque vocês já sabem. Vamos lá para a frase 3. Você não responde essas cartas por quê? Olha, repare que esse porquê está no final da frase, né? E repare que quando eu falo porquê, o que é mais enfático, ele é mais forte. Por isso que ele é acentuado. Aqui eu já estou dando uma dica para vocês. Então, também é tranquilinho responder aí a questão 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Na número 4. Não sei por que você não responde a essas cartas. Olhem bem, aqui precisa prestar um pouquinho de atenção. Não sei por que você não responde a essas cartas. Se eu analisar direitinho, repare que no fundo eu estou perguntando por que você não responde a essas cartas? Eu estou fazendo uma pergunta indireta. Isso aqui é uma frase interrogativa indireta. Eu não tenho ponto de interrogação. Então, você vai usar um determinado tipo de porquê. E outra, aí eu tenho uma outra dica também. Sempre que eu puder pôr a palavra motivo depois desse porquê, e ela couber direitinho, ficar adequada, é porque é para eu escrever esse porquê desta forma. Tá? Olha lá, não sei por que motivo você não responde a essas cartas. Deu para entender? Então, tenta responder aí para ver se a gente vai acertar. Certo? Vamos lá, agora a gente vai para as respostas, para ver se vocês fizeram certinho ou quem fez antecipadamente também se acertou. Olá, primeira questão. Vocês tinham aí a pergunta, por que você não responde essas cartas? Início de pergunta, vocês estão super acostumados com esse porquê, separado, sem acento, sem problema. Na número 2 também, é quando vocês respondem uma questão, né? Dão uma justificativa, junto, sem acento, sem problema. Na questão 3, eu tenho o porquê no final da pergunta, né? Você não responde essas cartas, por quê? Então, olha lá, o que é acentuado, porque é tônico, né? E no final de pergunta é separado com acento. Na questão 4, vocês têm o porquê separado. E quando eu uso esse porquê? Quando eu tenho uma frase interrogativa indireta, porque também é uma pergunta, então ele vai ser separado. E eu posso colocar tranquilamente a palavra motivo depois dele. Não sei por que motivo você não responde a essas cartas. Tá dando para entender, acompanhar? Então vamos continuar. A número 5. Não sei o porquê de tanto aborrecimento. Repara, gente, aqui nesse o. Olha o determinante, o artigo definido o aqui. Então, esse o indica que aqui depois eu vou ter um substantivo. Então, eu vou usar um porquê aí que equivale a um substantivo, corresponde a um substantivo. E ele representa a palavra motivo, causa, razão. Não sei o motivo de tanto aborrecimento, não sei a causa de tanto aborrecimento. Então, também aí eu vou usar um determinado porquê. Vamos ver lá se vocês acertam. Número 6. Tranquilo de novo. Início de pergunta. Por que guardaste isto? E da número 7, aqui a gente presta atenção um pouquinho. A estrada por que andei não tinha fim. A estrada pela qual andei não tinha fim. Repare que eu substituí o porquê pela forma pela qual, né? Ou pelo qual. No caso aí, a estrada feminino, eu vou usar o pela qual. Então, quando eu posso fazer essa substituição, que tipo de porquê eu vou escrever? Então, vamos lá ver. Vamos ver se vocês acertaram. Certo?
Então, vamos lá. A questão número 5. Não sei o porquê de tanto aborrecimento. Olha lá, não sei o motivo. Então, reparem que esse porquê aí é junto com acento, porque ele equivale a um substantivo. Na questão 6, eu tenho por que guardaste isso? É aquela mais fácil, é início de pergunta, sem problemas. Na número 7, eu tenho a estrada por que andei, a estrada pela qual andei. Repare que eu pude substituir tranquilamente pela forma pela qual. Portanto, ele é separado sem acento. Vamos para as 3 finais que eu tenho aqui. Eles não vieram porque estão ocupados. Então, repare bem, eles não vieram porque estão ocupados. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando uma justificativa por que eles não vieram. Então, vocês já devem saber o que vocês devem colocar, né? Na número 9, o rapaz não soube porque a moça mentiu. O rapaz não soube por que motivo a moça mentiu. Então, agora por essa dica aí, também já dá para saber que tipo de resposta eu vou colocar. Então, vocês têm aí. Deixa eu só procurar a folha aqui que estava a pergunta. Então, vamos lá. O rapaz... aí outra, é uma frase também interrogativa, né? Na questão 10, eu tenho: desconheço o motivo por que eles não vieram. Desconheço o motivo pelo qual eles não vieram. Olha lá, e substituiu o porquê pelo qual. Então, também já é outra dica e já apareceu. Então, vamos ver agora se vocês realmente acertaram. Vamos lá. A questão 8, né? Na questão 8, eles não vieram porque estão ocupados. Estou dando uma justificativa, o porquê é junto, sem acento. Na questão número 9, o rapaz não veio porque a moça mentiu. O rapaz não veio... o rapaz não soube porque a moça mentiu. O rapaz não soube porque motivo a moça mentiu. Então, olha como coube perfeitamente o mentiu depois coube perfeitamente o motivo, a palavra motivo depois do porquê, e é uma frase interrogativa indireta. E na questão 10, finalmente, eu tenho a frase desconheço o motivo porque eles não vieram, desconheço o motivo pelo qual, substituiu o porquê pela forma pelo qual, ele é separado sem acento. Tranquilo, gente? Deu para entender? Qualquer coisa é só me comunicar. E vamos agora para o exercício B, que é de divisão de período e classificação de orações. A gente nunca pode abandonar esse tipo de exercício, porque sempre vai aparecer e a gente tem que estar acompanhando e exercitando bastante. Então, vamos lá. O primeiro período que eu tenho aí. Uma vez que todos estão presentes, iniciaremos a reunião a fim de que solucionemos os problemas. Repare que, em primeiro lugar, eu grifei os verbos, coloquei em negrito as locuções conjuntivas, os conectivos, vocês colocam aí, grifam 2 vezes aí os conectivos, e em seguida a gente divide primeiro e depois numera as orações. Repare que cada segmento está com o seu verbo, portanto, está completinha. Então, vamos lá. Uma vez que todos estão presentes, iniciaremos a reunião, a fim de que solucionemos os problemas. Reparem que aqui eu tenho 3 orações e reparo que a primeira já começa com uma locução conjuntiva. Então, essa oração não pode ser a principal. Pelo contrário, ela vai estar trabalhando, ela é uma funcionária, ela vai estar executando alguma função sintática para a chefe dela, que é a principal. Então, a número 1 vai estar trabalhando para a número 2. Agora, resta saber que tipo de trabalho é esse, né? Então, vamos lá. Uma vez que todos estão presentes, iniciaremos a reunião. Por que nós vamos iniciar a reunião agora? Qual é a causa da gente iniciar a reunião? Porque todos estão presentes. Já que todos estão presentes, a gente pode começar a reunião. É essa a ideia do motivo, da causa de iniciarmos a reunião. Então, se a gente perceber bem, a número 1 está dando a ideia de causa para a número 2. Então, está indicando qual é a causa de iniciar a reunião. Ela está trabalhando como um adjunto adverbial de causa para número 2, só que agora é uma oração. Então, uma oração subordinada adverbial causal. Tudo bem? A número 2, como eu já falei, vai ser a oração principal, para quem a número 1 trabalha. Então, vamos classificar a 3.
A 3 tem, iniciaremos a reunião a fim de que solucionemos os problemas. Então, a gente vai começar a reunião com alguma finalidade, com algum propósito, com algum objetivo. Qual é? A fim de que solucionemos. Para que solucionemos os problemas? Está me indicando a finalidade da ação de iniciar a reunião. Então, eu vou dizer que essa oração 3 é uma oração subordinada adverbial final. Tá dando para acompanhar? Então, vamos ver agora, eu coloquei aqui as respostas, né? A oração, a primeira causal, a segunda principal, a terceira adverbial final. Se eu tenho todas as orações subordinadas, eu estou dentro de um período composto por subordinação, certo? Vamos para o período 2. Embora controlasse a situação, fiquei tão emocionada que não contive as lágrimas. Grifei os verbos controlasse, fiquei, contive. 3 verbos, 3 orações. Destaquei o embora, conjunção, e o que, conjunção. Então, agora vamos pensar bem. Embora controlasse a situação, fiquei tão emocionada que não contive as lágrimas. Gente, se eu sou tão controlada, se eu controlo a situação, o mais lógico, o mais natural seria eu não ficar emocionada, não chorar. Mas acontece justamente o contrário. Eu abri uma exceção, eu fugi à regra, eu fugi daquilo que seria normal esperar, né? Então, o que acontece? Eu tenho aí uma ideia de concessão. Embora controlasse a situação. Então, eu tenho aí uma oração subordinada adverbial concessiva, conjunção embora. Trabalha com essa ideia de concessão para 2, que vai ser a oração principal, certo? E agora vem a 3. Fiquei tão emocionada que não contive as lágrimas. A minha emoção foi tanta que aconteceu o quê? Qual foi o resultado? Eu não contive as lágrimas, mas eu comecei a chorar. Então, justamente a 3 me dá a ideia da consequência, do resultado, do efeito de tanta emoção. É a ideia de consequência. Então, repare que aqui eu tenho a conjunção que, e na oração anterior, olha lá que palavrinha aparece aqui, a palavrinha tão. Vocês lembram que quando lá na aula da transmissão ao vivo, eu falei que as orações consecutivas sempre aparece na oração anterior uma das 4 palavrinhas, o tão, o tal, tanto e tamanho. Nesse caso aqui apareceu o tão, para justamente dar essa ideia de consequência, tá? Então, eu coloquei a número 1, concessiva, 2, principal e 3, oração subordinada adverbial consecutiva. E, finalmente, o último período, eu tenho aqui, quando falei com ela, quase não me ouviu, já que havia muito barulho. Repare, eu grifei falei, o ouviu, o havia. Também 3 orações. Conectivos, o quando e o já que. Quando falei com ela, quase não me ouviu. Quase não me ouviu. Quando ela não me ouviu? Quando eu falei com ela. O que está fazendo essa primeira oração? Dando a ideia do momento, do tempo em que ela não me ouviu. Portanto, está dando ideia de tempo, de momento em que ocorre a ação, eu vou ter uma oração subordinada adverbial temporal, que está trabalhando com a ideia de tempo para 2. Portanto, a 2 vai ser a oração principal. Repare que eu não tenho conjunção aqui na 2. Chego na 3, eu tenho a conjunção já que. Por isso que é importante a gente reconhecer as conjunções. Ó, não é o que aqui a conjunção, é o já que. É uma locução conjuntiva. Então, repare bem, quase não me ouviu, já que havia muito barulho. Por que ela não me ouviu? Qual foi a causa, o motivo dela não me ouvir? Porque havia muito barulho. Repare que esse já que pode ser substituído tranquilamente pelo porquê, que é um causal também, né? Então, veja lá como é que ficou. A primeira oração, oração subordinada adverbial temporal. A segunda, oração principal. E a terceira, oração subordinada adverbial causal. 3 orações aí, subordinadas, eu tenho, então, um período composto por subordinação. Então, gente, o importante aqui, agora a gente acompanhar esse exercício, ver o que acertou, ver o que errou, se errou, por que errou, o que confundiu, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam no blog para mim, se comuniquem por meio do blog. Eu vou ter o máximo prazer, como eu já falei, em responder. Só não deixem ficar com dúvidas, tá bom, gente? Espero que tenha ajudado um pouquinho. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Tchau!